Olá, pessoal do primeiro RP. Estou aqui para a gente apresentar um conceito para vocês, uma aula, né? Embora a gente não esteja junto pessoalmente, o que é muito legal, a gente precisa dar andamento, né, nessa dinâmica, tá? E aí a aula que a gente vai trabalhar hoje é esse conteúdo que busca apresentar o ser e o fazer da profissão de relações públicas, da atividade de relações públicas. Então, o assunto é a definição conceitual e operacional de relações públicas. É o que é na teoria e o que é na prática RP, tá? Fazer uma diferenciação é, desses dois, dessas duas formas de entender a nossa atividade, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Deixa eu abrir aqui a tela. Então, essa disciplina, né, esse conteúdo hoje vai trabalhar essa questão. Tirar o vídeo daqui. Só para dar um contexto, as relações públicas é uma profissão legalizada no Brasil desde 1967, então ela tem uma lei, né, e algumas exigências que a caracterizam como profissão. E uma das exigências é a formação universitária, tá? Como a gente já comentou no nosso primeiro encontro. Ela nasce nos Estados Unidos, no começo do século XX, a gente vai também falar sobre isso na história de RP. Então, uma profissão muito recente, se a gente for pensar, né? Ela tem cento e poucos anos, né? 120 e tantos anos, né? Então, ela é muito recente, porque ela é do começo do século XX, tá? Fundamentada no Brasil entre 1914 e 1950, então ela veio para o Brasil em 1914, então nasce lá nos Estados Unidos em 1908, bem no comecinho do século, vem para cá em 1914 com a primeira empresa, que é uma empresa, na verdade, canadense, né, que é a Light, né, é uma empresa de energia, de eletricidade. Ela é a primeira a trazer um departamento de relações públicas. E aí, né, entre até 1950, que é o período de amadurecimento, de maior amadurecimento, de criação de associações, de entidades e de até, né, o nascimento do primeiro curso, ela vai sendo trabalhada de diversas formas, tá? No Brasil, fica um período, né, um pouco sem apresentação histórica, mas lá no 1950 ela tem essa retomada, tá bom? Tem um comprovado corpo teórico e experiência mercadológica, então tem teoria e tem dinâmica prática profissional acontecendo. Tem fundamentação nas ciências sociais, principalmente nas ciências sociais aplicadas, sociologia, filosofia, psicologia, comunicação, então a gente e administração também, né? A gente está na dinâmica dessas ciências. E uma das questões que hoje vai ter muito a ver com o que a gente vai falar é essa diversidade de conceituações. Por ser um campo amplo, complexo, que lida com diversos aspectos das pessoas e das organizações, as definições são inúmeras, mas existe um núcleo muito claro do que é RP. Eu lembro que a gente, né, no nosso último encontro presencial, a gente leu aquele texto da professora Cida Ferrari, e lá no finalzinho do texto ela explica por que RP, né, tem essa complexidade, tá? Porque o campo de atuação aonde ela acontece é complexo, né? Então, talvez, na opinião da professora, isso impacta diretamente no entendimento da atividade da profissão como um todo. E tem é, a, uma das questões mais importantes, talvez, da nossa aula hoje é separar o que é teoria do que é prática. Porque a gente define relações públicas pelo que faz e não pelo que é, tá?
Isso acontece muito na nossa área. Eu busco explicar relações públicas, mas eu não consigo explicar pela dinâmica, pela essência, pela proposta do que é relações públicas. Eu vou lá e explico relações públicas a partir do que o profissional faz. Ó, relações públicas é fazer isso. Então, eu não estou dizendo o que é relações públicas, estou dizendo o que a prática faz em RP. Então, hoje a gente vai fazer esse paralelo, o que é a teoria e o que é a prática. Uma coisa é você ter entendimento da proposta de RP e aplicar esse entendimento em ferramentas práticas, tá bom? Então, a gente não pode definir o ser relações públicas pelo fazer relações públicas. A gente tem que definir relações públicas pelo que ela é e entender o que ela faz, né? Embora sejam complementares essas questões, mas uma é a conceituação, a outra é a execução, tá? Então, vamos para frente. E eu estou aprendendo ainda a mexer com a ferramenta. Bom, vamos lá. Outra questão, né, teórica é o uso indiscriminado do termo. Então, o termo é usado tanto por pessoas conhecedoras, mas também por muitos leigos, tá? E às vezes coloca-se a terminologia relações públicas fora da proposta do que é de fato, porque ela é mais complexa do que às vezes é usada, tá? Ou mais importante, mais interessante do que a forma como ela é usada, tá? Então, há erros na aplicação do termo. A atividade, ou esse conceito, ele é algo impessoal e é abrangente, produzido diretamente e indiretamente com ou sem profissional. Então, assim, quando eu entendo RP, eu não preciso trazer o profissional para a explicação. Eu tenho que tirar a pessoalidade da definição do que é a atividade de RP. Eu tenho que ir na abrangência do conceito, tá? Então, ela acontece pela prática profissional, mas ela existe independente da prática profissional. O termo é polissêmico, que tem a ver com o texto que eu passei para vocês trabalharem, né, em casa, que é muitas formas de usar o mesmo vocabulário. O termo RP é fixo e eu uso o conceito relações públicas para diversas situações. Ele não muda, ele é invariável. Então, relações públicas, profissional de relações públicas. A palavra relações públicas não mudou. Faculdade de relações públicas. A palavra relações públicas não mudou. O que a gente precisa retomar desse texto? O que muda é a complementação. O que vem antes ou o que vem depois. Então, é muito importante, quando eu quero falar algo de RP, deixar muito claro do que eu estou falando. O profissional de relações públicas, e aí eu complemento o texto. A faculdade de relações públicas, e aí eu complemento o texto. Então, falar só relações públicas pode haver um mal entendimento, tá? Então, o termo RP pede complemento, ou antes ou depois, tá? Não é uma definição com esse princípio essencialista que a matemática, por exemplo, tem, a medicina, por exemplo, tem. A nossa definição, ela é múltipla, ela não cabe nesse exemplo que está aqui no quadro laranja. Atividade de relações públicas é igual a X se e somente X for igual à atividade de RP. Por exemplo, a atividade de RP é gestão de crise? É. Atividade de relações públicas é relacionamento com o público? É. Mas também é uma série de outras coisas. Então, assim, não é se e somente se for gestão de crise, tá? Ou relacionamento com os públicos. Então, assim, são muitos elementos que vêm para a definição de RP. Então, ele não cabe nessa definição precisa desse princípio essencialista, que para algumas outras profissões ou atividades isso é possível, tá bom? Então, vamos começar a definição do ser, tá? Vocês vão ver
ao longo dessa trajetória, né, de formação na área de relações públicas, na área de comunicação dirigida, empresarial, mais estratégica, muitas definições do que vem a ser relações públicas, tá? E eu optei por trazer para vocês, sintetizando algumas compreensões do que você vai encontrar ao longo, né, das leituras, dos textos ou das reflexões que venham trazer o entendimento de RP, tá? Então a gente agora está fazendo uma leitura conceitual. Uma das linhas de pensamento, né, de RP aponta que relações públicas são um meio de comunicação, tá? Isso é uma teoria que surgiu lá nos anos 70, logo no início ou no boom, né, vamos dizer assim, dos cursos de comunicação social, tá? Que davam para nós comunicadores a responsabilidade de apresentar, de fazermos comunicação. Então, fazer relações públicas era fazer comunicação, tá? Então, é uma linha simplista, tá? E que dá para a RP a função de ser apenas a ferramenta comunicadora, tá? Assim como posiciona publicidade e propaganda, assim como posiciona jornalismo, assim como posiciona rádio e televisão, tá? Definindo, deixa eu colocar isso aqui mais para baixo, uma leitura técnica do que vem a ser RP. Então, com uma função de comunicador. Professor, isso não é? Sim, ele é um canal, é uma ferramenta para fazer comunicação, mas não pode ser entendido só dessa forma, tá? A gente é mais do que um veículo de comunicação. A gente é mais do que uma ferramenta que está ali para fazer a comunicação. A gente é uma leitura mais ampla dessa dinâmica, tá? Então, mas houve e existe, né? Isso até no meu entendimento já é uma leitura já vencida, tá? Mas isso é possível que você encontre, que tente definir relações públicas como um canal, simplesmente. E às vezes, quem não é da área é assim que entende, que nos entende, não consegue nos perceber como estrategista, como um gestor, mas como alguém que vai lá fazer um texto, entendeu? Dá para o pessoal de RP, ele faz o texto, ele faz o mural, ele faz o jornal, mas a gente olha de outra forma. Por que esse texto? Por que esse mural? Por que esse jornal? Tá bom? Então, o canal de comunicação fica mais importante que o processo, tá? Essa ação específica fica mais importante do que o todo, que é o projeto de comunicação que a gente tem que pensar, tá bem? Então, existe essa definição, mas não é a definição mais adequada, tá bom? Aqui tem mais outras duas definições. Relações públicas são via de dupla mão. Isso você vai ver muitas vezes sendo dito. O que quer dizer? Que o RP é aquele que dá fluência à informação. Por ele transita tanto o que a organização quer falar, quanto o que o público quer retornar, tá? E isso é muito interessante. A gente tem que ter essa compreensão de que a gente é uma via de dupla mão. Quando chega na nossa compreensão a comunicação, ela não é uma comunicação autoritária, que só um conversa, que só a organização informa para os públicos. Não, o RP tem que abrir e entender que é preciso ter um retorno, tem que ouvir o retorno desse público, que há uma bilateralidade de informações. Para fazer comunicação de resultado em RP, eu tenho que criar essa mão que vai à comunicação, mas que volta também,
tá? Os interesses do outro também interessam para mim, tá bom? E aí, como é que eu faço isso acontecer? A partir de regras na empresa, vou criar políticas, normas, né? Estratégias, ações que permitam esse retorno, porque também não adianta só dizer que é uma via de dupla mão e não ter condições de receber esse retorno, tá? Então, eu tenho que criar condições para ser essa via de dupla mão de retorno dessa comunicação. É esse feedback, né? Esse retorno, essa volta da informação que eu preciso ter. Eu mando informação que é importante para o RP, muito importante, mas eu também recolho informação. Então eu vejo importância nesses dois sentidos. Não adianta só fazer comunicação, tem que receber o retorno dos públicos, tá? Às vezes ela é usada de maneira demagógica, é só teoria, na prática não existe, tá? Então essa é a última reflexão que a gente tem. A outra linha de pensamento, a outra forma de vocês escutarem, entenderem o que é RP, essa visa estabelecer e manter a compreensão mútua, tá? Vocês até já provavelmente já leram esse trecho em algum texto. Agora que eu fiz aquela atividade com vocês, né, de pesquisarem o que é RP, provavelmente alguém já leu esse pensamento em algum texto. O que quer dizer? Estabelecer e manter. Então, eu crio e mantenho. Então, eu tenho um canal de abrir condições e fazer que essas condições tenham efetividade, elas aconteçam no cotidiano, no dia a dia das organizações. Compreensão mútua é eu te compreendo como público ou como os diversos públicos da organização e os públicos me compreendem, tá? Por isso que a política da empresa, do que ela é muito importante. A empresa que não sabe bem aonde ela quer chegar, né, a marca que está perdida no universo, que não tem seus objetivos, seus resultados claros, os públicos podem não ter compreensão do que ela é. E cada um entender essa empresa a partir de um aspecto. E isso não é legal. Então, cabe à RP fazer que essa compreensão seja única, né? Que todos os públicos possam perceber qual que é o propósito maior dessa empresa, desse negócio, tá? Essa definição aponta que se não há compreensão mútua, pode existir um conflito. Se não há um entendimento mútuo igual, né, de todos, isso dá margem para problemas, tá? É uma meta da nossa atividade, é para aí que a gente caminha, é para essa finalidade que a gente caminha, chegar lá nessa compreensão mútua, tá? E isso tem muito a ver a uma educação ali, ó. O texto está dizendo assim, ó, compreensão associada à aprendizagem. O mesmo significado dos fatos. Isso quer dizer educar. Você tem que educar o seu público com informação, com práticas, com dinâmicas condizentes. E aí o público vai falar, puxa, é assim mesmo que eu entendo essa marca. Essa marca me passa essa verdade. E pelo que ela faz, ela me ajuda a entendê-la dessa forma. Se eu não faço práticas administrativas e comunicação igual, eu não estou criando compreensão mútua, tá? E não estou auxiliando o público nessa aprendizagem do que é a empresa, tá? Nossa, eu tenho que tirar daqui esse negócio. Pressupõe um quadro referencial único para as partes, ou seja, eu tenho uma essência e todos esses públicos têm que entender da mesma forma, tá? E mutualidade existe quando há troca de informações. Então, assim, a gente traz um pouco lá essa definição da via de mão dupla. Eu estou trocando informação e mutuamente a gente vai construindo essa conceituação. Por fim, essa definição está presente lá na definição da Associação Brasileira de Relações Públicas, na ABRP, tá? Vamos dar uma olhada ali para vocês verem, ó.
Nossa, eu vou ter que brincar com esse quadro até achar o lugar certo para ele, né? Essa câmera. Então, lá na definição oficial de Relações Públicas da Associação Brasileira de Relações Públicas, está lá: relações públicas é a atividade e o esforço deliberado, planejado e contínuo para estabelecer e manter a compreensão mútua. Então, na definição oficial de RP, que foi definida lá em 1955 pela Associação Brasileira de RP, que é uma entidade da nossa área, né, que acompanha os profissionais, está lá descrito: estabelecer e manter a compreensão mútua. Então, esse pensamento está lá na origem do que é o conceito de relações públicas, tá bem? De novo. Relações públicas visam integrar interesses. Esse pensamento tem como objetivo ter significados comuns de entendimento do que é a organização, tanto para as organizações quanto para os públicos, tá? Então, assim, é o grande desafio, né? Fazer com que esses interesses tenham uma convergência, o que é desafiador de fato, tá? Porque os públicos têm interesses diferentes nas organizações. A gente já fez esse comentário em sala. O que o funcionário quer não é o que a empresa quer exatamente, mas eu tenho que criar um elemento que une, né? Um intercâmbio, uma situação que fala, ó, naquele contexto a gente está junto, tá? O funcionário ele quer bons salários, ele quer boas condições de trabalho, ele quer respeito, né? De preferência não ter tantas exigências, vamos dizer assim. E a empresa ela quer não ter custos altos, ela quer resultado, ela quer dedicação. Então, assim, você está vendo que tem interesses ali que não são tão iguais. Mas em que há esse interesse que possa ser integrado, tá? E buscar fazer essa amarração, amarrar. Né? Isso eu falo para o público interno, mas com a comunidade, quais são os interesses que eu preciso integrar? Dos interesses da comunidade com os interesses da organização, tá? Com o consumidor, que interesse o consumidor tem, que a organização tem, que possa estar integrados. Então, entender, fazer esse intercâmbio de mensagens e fazer essa negociação a ponto de identificar qual é o ponto de fato que integra esses interesses e trabalhar nesses interesses aí. Né? Não desconsiderar os interesses dos públicos, tá? Trazer os interesses dos públicos para dentro dos seus interesses e amarrar no que é possível dentro de políticas de comunicação, de gestão. Então, tá vendo? Ó, como RP ultrapassa a questão só da comunicação. Vai ter que ir lá e apresentar esses problemas, que nem sempre são problemas de comunicação, para a organização, para a direção, para a gestão. Né? Os interesses são conflitantes. E às vezes isso nem é tarefa da comunicação, é uma tarefa de política mesmo da empresa. E a empresa vai ter que mudar alguns comportamentos. Tá bom? Nossa, desconfigurou aqui. É uma condição para que ocorra um bom nível de relação. Não é uma definição de relações públicas. Aí eu já vou dever para vocês, gente. Comeu aqui a parte do texto. Depois eu dar uma olhada nisso. Outra definição: RP visam administrar o conflito, tá bom? E tem momentos que é isso mesmo, tá? Não pode ser isso o tempo todo. Se eu estou lá dentro da empresa só como administrador de conflito, quer dizer que eu estou sendo usado no final do processo das relações, né? Porque nós somos gerenciadores das relações e das formas de comunicação e de compreensão que possa existir entre essa organização e seus públicos. Se eu vejo o RP como um administrador de conflito, eu estou vendo ele numa situação muito crítica.
tá? E quer dizer que essa empresa ela tem problemas sérios de decisão. Há muitos impasses, há muitos problemas, há muitas dificuldades nas decisões. Então eu não posso posicionar. Mas a gente vê não só a partir desse aspecto, mas assim, a gente vê essa leitura em algumas definições de RP, tá bom? O conflito é algo básico da vida social. Então, se a gente for olhar para o conflito a partir de uma perspectiva positiva, isso faz parte. A gente está o tempo todo negociando interesses, tá? Então, nas organizações, na vida pessoal, a gente tem que acompanhar e perceber que os conflitos existem, tá? Então, não tem como fugir disso, mas eu não posso ficar só nisso. O conflito não pode, visto como desestabilizador do sistema, é um foco negativo. Então, assim, eu não posso ver o RP só como alguém que está ali para arrumar quando o problema acontece, tá? Mas é alguma coisa muito própria de RP. A gestão de crises, a gestão de situações críticas, tá? Porque ele é o especialista na compreensão dos públicos e das relações que se estabelecem com esses públicos. Então, ele é alguém que tem que estar dentro dessa dinâmica de gestão do conflito, tá? É um problema que é muito nosso quando acontecem esses problemas. Eu não posso só ficar olhando para esse ângulo. Qual que é a dica aqui, né, do caminho a ser tomado? Monitorar o conflito, controlar situações e resultados, antecipar-se ao conflito. Isso tem muito a ver com a teoria de gestão de crises, que é uma matéria que vocês vão ter mais para frente. Que é uma competência importantíssima do profissional de RP ou da compreensão de RP, da gestão, da dinâmica da gestão das organizações, tá? O papel relevante para a atividade de RP deve ser mais que operacional. Não é só ir lá e resolver o conflito, mas compreender, entender o que causou, quais são as dinâmicas, né? Então, essa teoria aqui é uma teoria que está dentro da nossa responsabilidade, mas a gente não pode ficar só olhando para esse aspecto, senão a gente está muito limitado na compreensão do que é relações públicas, tá? Então, conflito é oposição de interesses, sentimentos, de ideias, de luta, de disputa, de desentendimento. Imagina, não dá para ir fazer RP só olhando por esse aspecto, tá? Isso acontece? Acontece. É cotidiano? Sim. Mas é cotidiano quando isso é normal nas negociações. Agora, tem conflitos que são crises, que já são instalados problemas sérios, e aí é uma ação mais pontual, tá? Então, a gente já tem 5 formas de compreender relações públicas a partir dos pensadores, das leituras que aparecem do ser, né? O que é relações públicas. Vamos mudar de novo, que tá complicado aqui. Relações públicas são a administração da controvérsia, então tem ainda esse olhar conflituoso, vamos dizer assim, né? A gente falou no slide passado. Opa! A gente falou de conflito, agora a gente vai falar de controvérsia, no 7º a gente vai falar de problemas emergentes. Então, assim, é até um aspecto para a gente refletir, né? O RP, ele entra muito nas situações mais críticas. Como resolver isso? Se a gente for ver, é uma das principais áreas de atuação, mas não pode ser só limitada a esses problemas, tá? O que é o conceito de controvérsia? Opiniões distintas, tá? Então a gente não tem a mesma percepção, a gente tem uma controvérsia, tá? Divergência, tá? Contestação, tá bom? Então, assim, o RP busca administrar essas distinções
de posições ou de ideias, tá? A controvérsia atrapalha o processo de decisão e atrapalha a gestão. A gestão não consegue avançar quando há muita controvérsia. Então, ela tem que ficar ali gerenciando, administrando isso. Então, o RP tem que se antecipar, tá, a essas situações e perceber essas controvérsias, onde elas existem, por que elas existem e como solucioná-las, tá? Resolve através de uma ação jurídica, resolve por meio de uma comunicação mais clara, resolve uma mudança de uma política. Então, a gente, em muitas dessas situações, a gente é um consultor dos diretores, dos gestores. Está acontecendo isso e provavelmente o caminho a ser tomado é esse, tá? Por isso que o RP não se limita à comunicação, gente, porque ele é a sua percepção vai diretamente à leitura de gestão do negócio e o apoio a essa gestão na tomada de decisão, tá? Nesta etapa, a organização, os prejuízos da organização se acumularam um pouco mais. Então, a controvérsia já é uma situação um pouco mais delicada. Então, vai pedir mais negociação e mais desgaste ainda por parte da gestão e do RP por consequência. Não quer dizer a mesma coisa de administrar conflitos, mas de acompanhar essas distinções e negociar na solução dessas distinções de posicionamento. RP visam administrar problemas emergentes. A sétima linha de pensamento é uma das escolas mais modernas, ou uma das teorias mais modernas, que, embora pareça ter um foco negativo, tá? Traz de novo essa percepção de que os problemas, eles são cotidianos nas organizações. Principalmente os problemas de relacionamento, de informação, de imagem, de compreensão, né? Porque a gente já viu que os interesses são divergentes. Os interesses principais entre os públicos e a organização, eles são divergentes. A gente que precisa aqui de uma política de relações públicas que afete diretamente a política organizacional, tente aproximar esses interesses. E por esses interesses serem divergentes, os problemas eles acontecem sempre, tá? Essa linha de pensamento aponta que é preciso administrar as questões nos seus estágios iniciais, porque é emergente, está apresentando, está começando, não é deixar já virar, né, um problema sério, tá? Que seria já a crise instalada. E problema não quer dizer crise, tá? Na teoria de crises, problema é um dos estágios iniciais da crise. Quanto mais você identifica um problema de uma maneira precoce, lá no início, menos crise você vai ter, tá? Então, identificar problemas é importantíssimo, tá? Para evitar futuras crises, tá bem? Então, essa é a proposta dessa teoria. E, por fim, uma última teoria. Existem outras, gente, não quer dizer que essas são as teorias de RP. Nossa, a gente vai ter números, né? Cada livro vem com uma proposta, né? Que é daqui a pouco que eu vou propor para vocês. Mas eu escolhi algumas que são aquelas mais usuais nos textos corriqueiros de RP, tá? Quando você for pegar livros, teses, reflexões mais profundas, aí você vai ver uma explanação mais densa. Mas assim, no cotidiano, a gente vai passar por aquelas frasezinhas que eu trouxe para vocês. E eu tenho que saber o que elas significam, tá? Não posso olhar e achar que é tudo a mesma coisa, não. Quando eu uso aquela definição, né, rápida, vamos dizer assim, eu estou querendo dizer isso, tá? Relações públicas é a gestão da função política da organização. Essa é uma teoria, aí já é um pouco diferente do que a gente vem falando até o item 7. O item 8 já é uma proposta de pensar RP. Assim, que RP
ela é colocada dentro da gestão do negócio. É uma função da administração. Então, independe da execução das tarefas, é uma forma de pensar da empresa, tá? Que é? Quando eu tenho RP, essa função política de RP lá instalada dentro da organização, eu tenho compreensão de que eu preciso entender essa dinâmica de organização de públicos. Eu crio normas, regras, situações para gerenciar essas relações. Tá? Então, o RP é esse especialista, essa função especializada dentro das organizações de gerenciar os interesses, de gerenciar as formas como existe essa relação organização-públicos. Tá? Através de quê? De filosofias, de normas, de regras, de ferramentas de comunicação que vão ser propostas. Então, ele é um gestor dessa negociação. Então, assim, o tempo todo, gestão da função política quer dizer que RP seria um gestor dos interesses de negociação da empresa, tá? Aí põe uma exigência muito grande, né, na área e naturalmente no profissional de uma ótima formação, não só em comunicação, mas em gestão também, tá? Porque para ele chegar nesse estágio de uma função política, de gestão, né, da função política, ele tem que estar muito bem preparado para ser esse elemento, né, fundamental de apoio aos interesses organizacionais, tá bem? E dos públicos, naturalmente. E aí, o Roberto Porto Simões, que defende essa teoria, ele diz que a comunicação ele é uma ação coadjuvante, ele ajuda, mas ele não é uma ação principal, tá? E qual que seriam as tarefas de RP quando ele tem essa função de gestão, né, política? Pesquisar expectativas, opiniões, conjunturas, assessorar as lideranças sobre as políticas do que pode ser feito, que não pode ser feito. Gente, políticas são normas, né? De que jeito que a empresa quer trabalhar? Quais são as regras? Qual o jeito que ela vai adotar para agir? Né? Política econômica, política de vendas, política de comunicação, né? Planejar a comunicação, orçar e alocar recursos, executar os projetos. Então, ele posiciona as ações de RP nessa definição, gestão da função política da organização, apontando essas formas de fazer, tá? Que é uma das teorias mais densas de RP, tá bem? A gente vai apresentar aqui o texto o livro do professor Porto Simões, e confesso para vocês que é um dos livros mais difíceis ou dos livros mais complexos, vamos dizer assim, em RP. Por outro lado, é muito interessante, né? A forma como ele escreve RP, né? A relevância que a RP tem dentro das organizações, não só como profissional, mas como uma forma da empresa pensar, uma forma da empresa agir. A empresa que tem essa filosofia de relações públicas, ela pensa, né, de uma outra maneira, ela age de uma outra maneira. Ok? Aí eu trago algumas definições oficiais para a gente ver que isso vai estar dentro, né, das definições. A gente vai ver as palavrinhas que a gente veio falando até agora, elas vão estar dentro desses conceitos, tá? E que RP, isso é muito comum, gente. Qual a definição de RP? Hoje não existe mais tanto isso, buscar definir. Mas como a gente está no início do curso, né, começando a refletir RP, é importante a gente trazer o que já foi dito, tá? Então, das definições oficiais.
Relações públicas é uma função da gestão de caráter contínuo e planejado, tá vendo? A função da gestão, então não é uma coisa que está isolada ou é uma ferramenta só, tem que estar lá em cima, no jeito de pensar da administração. Através do qual organizações e instituições públicas e privadas procuram ganhar e ter compreensão, simpatia e apoio daqueles com quem estão ou poderão vir a estar relacionados. Quem que são esses? São os públicos. Pela avaliação da opinião pública acerca delas, no intuito de correlacionar tanto quanto possível seus planos de ação e métodos para, através de informação planejada, faltou um J aí, e muito difundida, alcançar maior cooperação produtiva e realização mais eficiente dos seus interesses comuns. Então, aqui está, primeiro vem a gestão, a compreensão, do que deve ser, por meio de métodos e ações de comunicação. Então, a gente usa a comunicação para fazer, mas o objetivo vem lá na frente, tá? Apoiar essas organizações, gerando simpatia, apoio e compreensão dos públicos. Mais duas definições aqui do Acordo do México, que foi um documento, né, feito lá nos anos 70, a partir de um encontro, né, de profissionais. E aí veio uma definição aqui também para a gente refletir. O exercício profissional de relações públicas, aqui ele já está dizendo na prática, tá? Isso aqui já é o exercício profissional, não está falando da atividade, então aqui já é o fazer, tá? Aqui é o ser, relações públicas ele não está trazendo o profissional aqui não, tá bom? Ele está dizendo da atividade, da ação, da proposta do que é relações públicas. Já a definição do Acordo do México já está dizendo da atuação profissional, que já é o fazer. O exercício profissional de relações públicas requer ação planejada, com apoio na pesquisa, na comunicação sistemática e na participação programada para elevar o nível de entendimento, solidariedade e colaboração entre uma entidade e os seus grupos sociais a ela ligados. Então, ele diz que para fazer RP eu tenho que fazer planejamento, tenho que fazer pesquisa, tenho que fazer planejamento, tá? Aí sim eu atendo os interesses das organizações. Num processo de interação de interesses, aí, falando dessa convergência de interesses legítimos para promover seu desenvolvimento recíproco e da comunidade a que pertence. Então, ele diz que ganha a organização, mas também ganham os públicos quando o RP, né, desenvolve essa atividade, esse exercício profissional, tá? Vou trazer um pouquinho para cá. A Confederação Interamericana de Relações Públicas, que é uma entidade, né, aqui das Américas. Relações públicas são uma atividade sociotécnica administrativa. Então, é uma relação social, técnica por ser comunicação e administrativa porque é gestão, tá? Mediante a qual se pesquisa e avalia a opinião e a atitude do público. Então, busca-se conhecer o público e se empreende um programa de ação. Então, tem um programa de ação para trabalhar esse público que foi pesquisado. Planificado, contínuo, então assim, tem que ser planejado, tem que ter um plano contínuo, ele não acaba, ele não tem começo, meio e fim, ele é dinâmico o tempo todo. E de comunicação recíproca, que troca essa comunicação, baseada no interesse da comunidade e destinada a manter uma afinidade e compreensão da mesma para com entidades de qualquer natureza. Então, convergindo os interesses novamente, tá? Então, essa definição... Opa, não era isso que eu queria. Vou diminuir um pouquinho aqui. Agora, no fazer, gente, o que é isso daqui? A gente vai ver um pouco o que na prática é RP. O fazer, o que faz, né? O que é o nosso operacional? O RP faz a partir de algumas etapas, algumas fases, tá? E elas são descritas aqui, tá bem? Diagnóstico, prognóstico, planejamento, pareceres e ações,
tá? O que a gente tem que pensar? Que o RP ele não chega fazendo, tá? Primeiro ele analisa o cenário. Primeiro ele diagnostica, tá? Ele analisa tendências, ele realiza pesquisas, ele identifica cenários, apresenta o que é, ele prediz, tá? Ele indica, ó, a partir desse cenário, eu prognostico, eu digo, ó, isso deve estar acontecendo por conta dessas questões que foram levantadas na pesquisa, ou nesse levantamento, ou nessas análises que foram feitas. E aí ele parte para o planejamento das ações, tá? Que podem ser ações de comunicação, mas podem ser ações de relacionamento e até ações de gestão, que não é ele que vai fazer, mas ele vai indicar para as lideranças o que está acontecendo. E aí entra no terceiro item aqui, assessora líderes da organização. Então, às vezes, a gente fala, mas o RP não está fazendo ferramenta de comunicação, mas ele está assessorando as lideranças porque ele tem informação suficiente para indicar como é que está esse grau de relacionamento de interesse da organização com os seus públicos. Apresenta sugestões de políticas e procedimentos e implementa os programas e projetos de comunicação. Então, assim, até chegar na comunicação, ele pode fazer uma série de outras ações que não são comunicação, tá? Pesquisa, análise, levantamento de dados, identificação das expectativas dos públicos, a assessoria dos líderes, propostas, sugestões de procedimentos, nem sempre procedimentos de comunicação, e então a comunicação, tá? Então, comunicação é uma das ações que o RP pode fazer, tá? Na prática, no operacional dele, é uma das, mas ele pode fazer apoio, né? A dinâmica dele é muito maior que isso, tá bom? E depois ele pode propor e executar as ações que foram aprovadas por essa diretoria, por essas lideranças, tá? E avalia os resultados, ele nunca deixa ao Deus dará, né? O que isso aconteceu? Qual foi o resultado dessas ações que nós fizemos? Então, esse acompanhamento do que foi feito é muito importante, tá bom? Uma definição operacional aqui, então, no portal RP Bahia tem uma definição legal do que é o fazer de RP. O ser a gente já comentou, né, naquelas 8 linhas de pensamento, tá? Aqui no que é o operacional. Diagnosticar a dinâmica no sistema organização públicos, então, operacionalmente, conhecer. Diagnosticar é conhecer. Prognosticar o que irá acontecer, ou seja, indicar, ó, se não for feito isso, pode acontecer isso. Isso é prognosticar. Se a gente não mudar de atitude agora, se a gente não implantar canais de comunicação mais eficientes, pode gerar esse problema. Isso é prognosticar. Nesse sistema de comunicação, né, a curto e médio prazos, assessorar os líderes, como eu já falei para vocês, nas políticas organizacionais, não só em comunicação, mas também nas políticas organizacionais. Por isso a importância da gente conhecer muito de gestão. Implantar programas de comunicação e avaliar os resultados da intervenção nesse relacionamento organização públicos. Então, fazer as ações de comunicação, mas também avaliar esses resultados. Tá? Então, é uma síntese do que a gente já tinha comentado no slide anterior. Aqui, gente, na verdade, então, assim, da compreensão do ser e o fazer RP, a gente já discutiu, tá? Então, nosso conceito já foi trabalhado. O ser, aqueles 8 itens que a gente trabalhou, que são formas de entender o que é relações públicas, tá? Mas não se esgotam nesses 8. Eu trouxe aqueles que vocês vão escutar muitas vezes, vocês vão ler muitas vezes, ou explicitamente nos textos, ou implicitamente, aquilo lá vai estar dito lá. Mas a gente tem outras teorias, tá? E o fazer, que foram esses os 3 últimos slides, que a gente fala na prática, o que é? É planejamento, é pesquisa, é planejamento, é diagnóstico, é assessoria e são execuções de tarefas, tá? E de planos que foram estrategicamente pensados, tá? Então a gente tem o que é, o que faz RP. RP é feito por meio de um processo,
tá? Agora, para a gente já terminar esse encontro, onde a gente vai encontrar as teorias de RP? Nas aulas físicas, eu levo os livros para a gente conhecer os autores, tá? E aí eu fiz uma separação para vocês dos principais teóricos ou de alguns livros clássicos, vamos dizer assim, de RP. Não são só esses, gente, tem muitos outros, né? Aliás, tem os livros mais atuais, mas esses são aqueles que são os clássicos da nossa área, tá? E que depois a gente, estando junto lá na faculdade, a gente vai para a biblioteca, dar uma olhada, ou eu vou levar o material para a gente manipular em sala de aula e ver o que eles têm de legal, tá? Ó, vou mostrar para vocês, ó. Esse, opa. Esse é a tese de doutorado do professor Cândido Teobaldo, tá? Que é considerado o pai das relações públicas no Brasil, tá? Então ele é uma das principais teorias, então tem conceituações básicas importantíssimas que estão trabalhadas ali na obra do professor Cândido Teobaldo, tá bom? O professor Cândido já é falecido, então ele é vamos dizer assim, o grande teórico de RP no Brasil, tá? Foi um dos grandes teóricos de RP no Brasil, tá bom? E a gente vai achar lá, a gente vai trabalhar comportamento coletivo, multidão, massa e públicos a partir das teorias do professor Cândido Teobaldo, tá bom? Então a gente vai usá-lo nos nossos próximos encontros, tá? Aí eu trouxe aqui a Cecília Peruso, que esse também é um livro muito importante, mas a gente vai trabalhar isso mais na frente, na disciplina de Relações Públicas Comunitárias. É uma obra que coloca relações públicas como uma ferramenta em função dos interesses só das empresas. Ela faz uma grande crítica, tá? Mas assim, entender essa teoria dela implica ler o livro e a gente estar dentro de uma outra perspectiva de entender RP, tá? Muito legal. O que você vai achar lá dentro do livro, né? A origem da atividade nos Estados Unidos e no Brasil. Então, aqui a história de RP, você acha nesse livro aqui também, tá bom? Função de relações públicas e uma análise crítica da forma como a RP pode ser conduzida dentro das organizações. Aí aqui o livro que a gente já falou um pouquinho agora, no item 8 lá, do professor Roberto Porto Simões, que define a RP como uma atividade dentro da gestão da organização, tá? Como negociador, como esse elemento de negociação dos interesses da organização, tá bom? E você vai identificar assuntos como opinião pública, as relações de poder dentro do ambiente organizacional, e uma certa complexidade para entender RP, tá? A partir de 12 conceitos. Então, esse livro é um dos livros mais complexos, né? Mais exigentes, vamos dizer assim, da área de RP. Tá? E eu sou muito fã da teoria do professor Porto Simões. Vamos pro próximo. Talvez esse seja o livro mais conhecido, mais famoso de RP. Ele não é tão atual, tá? Mas aqui está a base do planejamento e relações públicas, que é uma área importante, talvez uma das áreas mais importantes de RP, que é todo o planejamento estratégico de comunicação e de RP. E a autora apresenta o composto da comunicação integrada. Esse assunto vai ser trabalhado com vocês, acho que em comunicação organizacional, tá? As diversas formas de entender a comunicação dentro das organizações. E ela dá dicas, né, ela apresenta as etapas do planejamento estratégico em RP, tá? Um bom livro, bem interessante também,
tá? Outro livro que a gente usa e que a gente vai achar conteúdos de base, tá? Então, assim, esses são livros que para que um aluno de primeiro ano interesse ter acesso, ler, conhecer, folhear, né? Porque aqui estão as teorias principais, né, as fundamentais. Se você pegar um livro mais atual, talvez te falte alguns elementos que estão próprios dentro desses livros aqui. Esse aqui é um material muito didático, tá? Ele tenta fazer um compilado dos principais assuntos de RP, que a gente vai trabalhar mais na frente, que é processos e funções de RP, tá bom? Então ele diz o que é RP, como ele é feito, né, as etapas da ação de RP, para que serve RP, as funções de RP, e ele também vai apresentar veículos de comunicação, né, as diversas ferramentas de comunicação. Claro que isso daqui está antigo, né? Hoje a gente está em veículos, né, digitais, né, tecnológicos, eles não estão previstos na obra do professor Valdir Gutierrez. Mas ele cita, não porque é antiga a obra, mas ele cita que tem essa tecnologia, mas ele não dá condições de pontuar detalhadamente essas novas tecnologias que nós temos, tá? Aqui. Nossa, eu errei aqui, gente. Na verdade, o título desse daqui é Públicos, tá? O texto tá certo. O que tá errado aqui é Planejamento de Relações Públicas da Comunicação Integrada. Não é, não. É Públicos, como identificá-los em uma nova visão estratégica. Tá bem? Esse livro é um livro muito legal. A gente vai usar ele mais para o final da disciplina, quando a gente vai discutir só o conceito de públicos e a classificação de públicos, tá? É uma teoria mais moderna, tá? Do entendimento de públicos. E eu gosto muito do livro do professor Fábio França. É um livrinho pequenininho, tá? Vocês podem ver. Ele é um livro pequeno, mas não menos importante. Ele é importantíssimo a contribuição que ele traz, tá bom? Reposicionando o conceito de públicos. Que a gente então tinha uma teoria ultrapassada, ele vamos dizer, ele atualiza esse conceito. E eu gosto muito desse livro. Eu trouxe só a carinha da Cida Ferrari, mas aqui também tem. Não é um livro só da Cida. Gente, os slides meus, acho que aconteceu algum erro. Tá aqui, ó. Vamos considerar aqui esse texto aqui. Relações Públicas, Teoria, Contexto e Relacionamento. Esse é o nome do livro. Ó, Relações Públicas, Teoria, Contexto e Relacionamento. Tá? É uma obra da professora Cida Ferrari, do James Grunig e do Fábio França, que foi aquele que eu mostrei para vocês nesse livrinho aqui. Tá bom? É uma obra muito, vamos dizer assim, moderna. Eu não tenho a edição mais atualizada dela, tá? Que é essa capa aqui que está aqui atrás da minha imagem, tá? Mas aquele último texto que a gente trabalhou na sala de aula é um texto da professora Cida Ferrari que está nesse livro, tá? E é muito legal, né? Se você pegar esse livro, eu penso que você precisa ter uma base para ler esse livro. Não dá para você já começar lendo esse livro. Precisa ter algumas aulas, algumas reflexões, mas assim, é um dos livros mais atuais, mais modernos, que traz para a atualidade a compreensão de RP, tá? E ela também traz toda a pesquisa dela, na parte da professora Cida Ferrari, a pesquisa dela na América Latina, né? Que é a especialidade dela na área de comunicação, tá bom? Ou na área de RP. Bom, turma, a gente finaliza, tá, essa aula de hoje, que buscou definir, né,
RP a partir de uma leitura conceitual e a partir de uma leitura operacional. Então, uma coisa é o que é relações públicas, outra coisa é o que faz relações públicas. A gente não pode definir relações públicas pelo que ele faz, tá? Eu defino a atuação profissional. Definir RP é definir o que é, tá? Aí você vai falar, professor, e daí? Você me apresentou 8 possibilidades de compreensão do que é relações públicas. Qual que é a correta? Eu falei, todas, tá? Elas são complementares. Não tem jeito de dizer uma definição. A gente usa muito a definição da BRP para facilitar, porque assim, ela traz esses elementos, mas assim, a gente vai ver que o que cada uma delas traz é uma forma de a gente olhar para a RP, de olhar para essa compreensão tão ampla, tão dinâmica que é fazer RP, tá? Eu finalizo essa atividade, o nosso encontro, tá bom? Esse material vai ficar lá no portal para vocês, já está no portal para vocês. E eu vou preparar algumas perguntinhas para vocês refletirem depois de assistir a aula, para vocês refletirem e ver se ficou claro, tá? O resultado. Então vai ter uma atividadezinha que vai junto com esse material, tá bom? Um grande abraço para vocês. Espero que a gente volte a se encontrar rápido, tá bem? Um abraço, gente.